A Módulo FM apresenta Mente Aberta. Mente Aberta. Um programa de bate-papo e muita informação. Com a jornalista Leide Carvalho. Oferecimento Andap Autopeças, Unicef e Gasmarra. Olá, para você que ouve a Módulo FM, é com muita alegria que a gente começa mais uma edição do programa Mente Aberta aqui na Módulo FM, recebendo novamente o nosso amigo, psicólogo Jonas Rodrigues. Tudo bem, Jonas? Olá, Leide. Olá, ouvintes. Olá, pessoal que nos acompanha todas as sexta-feiras. Jonas, você tem trabalhado muito, né? Tô vendo aí você dando palestras sobre a psicologia no ambiente empresarial, com as pessoas, tá bacana, né? Graças a Deus, né? Estou conseguindo desenvolver bem esse lado da psicologia aí perante a sociedade. Ô Jonas, inclusive a gente sempre tratamos com você que esses assuntos que dizem respeito à psicologia, ao comportamento humano, e eu achei um texto aqui que é bastante atual e eu quero ler para você, só para introduzir o assunto e você falar sobre. Uma mente hiperacelerada tem tendência a ser impulsiva. A pessoa não pensa antes de reagir e essa pessoa tem tendência a ter um baixo nível de paciência com todos ao seu redor. Em primeiro lugar, assim, o que é uma mente hiperacelerada? A gente que fabrica isso na gente, você nasce com a mente hiperacelerada, como é que é isso, clinicamente falando? Clinicamente falando, podemos analisar de um sentido assim. Vamos imaginar que o dia tem 24 horas, né? A gente acaba não tendo todas as horas para a gente desenvolver. Claro que você precisa de descansar, você precisa curtir seu ócio, né? O seu momento de lazer. Então, esse dia ele é dividido. Porém, essas pessoas que acabam desenvolvendo isso, né? Pode ser na fase infantil ainda? Pode. Por quê? Porque devido todos os compromissos que são gerados, e isso faz com que, desde lá da infância, eu já vou tendo vários compromissos e isso vai acarretando em muitas responsabilidades. Então eu vou formando e vou desenvolvendo essa hiperaceleração. Ou seja, são vários compromissos que eu vou acarretando durante o meu dia a dia, né? E isso faz com que eu não consiga, então, desacelerar um pouco. Isso vai muito daquelas pessoas assim, todas as vezes que você encontra com uma pessoa, ela fala, nossa, estou numa correria, estou com pressa, estou fazendo isso, estou fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Claro, dentro da organização dela, ela acaba conseguindo resolver boa parte daquilo, né? Só que vai ficar faltando tempo para o tanto de coisa que ela precisa resolver. Então, essa questão da mente ser hiperacelerada é a prática da pessoa. Por exemplo, na criança. A criança não tem tanto compromisso. Como é que ela fica hiperacelerada? Ou são os pais que impõem muitos compromissos? Hoje, a gente percebe muito que os pais fazem da agenda dos filhos quase que lotação total. Por exemplo, hoje nós temos aí uma escola de inglês, nós temos, se for menina, né, tem balé, tem jazz, tem Kumon, tem inúmeras situações que vão sendo criadas pelo dia a dia para ocupar o tempo dessa criança, né? Se for no caso dos meninos, tem o futebol, tem uma luta, tem um aniversário, que também cansa a criança. São atividades que os pais vão criando, e até as próprias crianças mesmo, né, vão criando essas atividades para ter algum tipo de interação, né? Só que a gente percebe muito que essas responsabilidades, por exemplo, elas vão sendo pesadas. Por quê? Porque você acaba não tendo um momento de lazer. Qual que é o seu momento de lazer? Infantil, por exemplo. Que é brincar sem regra. Que é ser criança. Que é ir no parquinho e descer no escorregador, por exemplo. Não tem tempo. Qual é o tempo que você tem disponível para isso? Mas chega nesse nível assim da criança não ter tempo para brincar. E estamos falando de crianças de quais idades? Infantil.
Infantil. Ali dos 4 aos 10. Às vezes até menos, de 3 anos, por exemplo, de 2 anos, porque vamos imaginar assim, a criança que já tem a disponibilidade de ir para a creche, por exemplo, ela tem um horário dela chegar na creche. 7 da manhã, por exemplo. 7 da manhã. E ela sai 4 da tarde, né? Então, nesse período, é as obrigações que ela tem com a creche. Depois disso, o que ela vai fazer dentro de casa? Às vezes os pais ou os cuidadores não têm o tempo de ficar disponível com eles. Então já introduzem novas atividades. E isso vai gerando na criança essa Meu Deus hiperaceleração. É palavra tomba locutor, tomba psicólogo, tomba jornalista. É porque é o R, né? O R a gente complica. E isso faz com que vai gerando isso, né? Então sempre tomar o máximo de cuidado possível, porque hoje a gente tem uma tendência natural, né, de sempre colocar mais um compromisso. Abriu uma brecha, dá mais um compromisso aqui, não dá? Eu tenho escutado muito, Jonas, os pais falarem assim, e aqui não é nenhuma crítica da minha parte, porque eu sou mãe também, cometi acertos e erros, e continuo cometendo e procurando sempre acertar, mas a gente erra também. Pais falando assim, alguns em tom de brincadeira, outros em tom de alívio, outros em tom assim, de preocupação. Ai, meu Deus, férias, o que eu vou fazer com a meninada? Ótimo, né? É um período, eu posso dizer que é excelente, porém, devido a todos os compromissos dos pais, eles não conseguem aproveitar o máximo de tempo com os filhos. Ou seja, então, férias. É um sinônimo de que meu filho está com o tempo mais livre. Não tem atividade. Quais são as atividades que ele precisa fazer? Né? Não tem aquele compromisso. É o período de lazer dos filhos. Só que os pais não têm o período de lazer. Eles estão trabalhando. No mesmo momento. Né? E hoje, o que é perceptível com relação a isso? Eu lembro que no meu tempo, né, não tem muito tempo assim não, tá? Claro, só um pouquinho. Ontem. Esses dias atrás. Nós criávamos, né? Sempre um dia após o outro a gente criávamos atividades para a gente fazer. Não necessitávamos tanto da presença dos nossos pais para a gente ter a oportunidade de fazer alguma coisa durante o dia, né? Enquanto eles estavam trabalhando. Hoje a gente percebe uma necessidade e uma dependência muito grande dos pais, sempre muito próximo dessas crianças, independente da idade, né? Por quê? Claro que eu também não posso ser leviano aqui de falar que hoje o perigo não está aí rondando a gente. Tá, mas o perigo sempre houve. Vai do quanto o nosso valor para esse perigo. Porque hoje a gente percebe o quê? Dificilmente a gente vê uma criança andar de bicicleta sozinha, não é? A não ser com os cuidados dos pais. Dificilmente a gente vê uma criança tendo a sua liberdade de promover essas atividades de férias, por exemplo. Mas, brincando. Jonas, vou me colocar aqui no lugar dos pais. Porque a gente já tem tendência a se sentir culpado ou culpada sempre. Aí eu fico pensando, mas eles estão questionando lá. Nem foi um questionamento, é uma ponderação. A questão da criança ter que fazer o Kumon. A questão da criança ter que fazer inglês. O mundo ele exige cada vez mais habilidades das pessoas. O que seria o meio termo, o bom senso? Porque os filhos, especialmente para quem tem condição de pagar, porque estamos também falando para pessoas aqui que não têm condição de pagar isso para os filhos, e que se sentem até mal por isso, porque sabem da necessidade desse tipo de treinamento, né, de aperfeiçoamento da capacidade do filho. Como é que faz? Você coloca ou não coloca? Ou então a pessoa tem que tentar dar mais qualidade no tempo que ela está com o filho, porque hoje é quase que inconcebível. Como é que você cria um menino, uma menina, sem que ela entenda uma segunda língua? O Kumon está mais que provado que é uma técnica que ajuda muito na memorização, no aprendizado, na disciplina. E assim, conheço algumas crianças que fazem e que têm um desempenho ótimo, né?
Como é que fica isso, assim? Qual que é o ponto de equilíbrio na sua avaliação? Porque você também é pai, né? Sim. Leide, você citou uma colocação bem importante. O máximo de tempo com qualidade que os pais conseguirem permanecer com os filhos, esse é o momento chave, né? Porque a gente percebe que existe uma compensação muito grande. E aí, para onde que a gente vai? Eu não tenho tempo disponível, ou eu não tenho o tempo de qualidade com eles, e eu compenso no material, ou gerando oportunidades. Só que muitas vezes aí o que a gente percebe? Percebe uma distorção muito grande dessas situações. Então, a criança vai para o Kumon, ela vai para uma segunda língua, por exemplo, uma aula de inglês, uma aula de espanhol, uma aula de francês. Balé, né? Balé, uma atividade física. Só que a criança, ela não se sente satisfeita, porque, na verdade, ela está promovendo para ela e não com eles os momentos dos pais. Tá. Né? Ela precisa de atenção, ela precisa de carinho, ela precisa de sentimento de pertencer a essa família. E não simplesmente eu tenho, eu ganhei, eu comprei, eu tive oportunidade disso, tive oportunidade daquilo. Ótimo se você teve. Mas se você não tem esse momento de qualidade familiar, nada disso significa para você. Nada disso vai significar para sua família, para essa criança, por exemplo. Entendeu? Por isso, nós vemos hoje muitos casos infantis de crianças, por exemplo, no consultório. E aí o problema está onde? A partir de que idade, Jonas, que você já atende assim? A partir de 4 anos, 5 anos. Sim. Né? Teve casos de... Aí não é atendimento com a criança, e sim muito mais uma orientação de pais de crianças de 2 anos de idade. 2 anos. Manifestando comportamentos completamente inadequados perante aquela família. Né? O que seria um comportamento inadequado? Essa família tem certos exemplos de comportamentos. E aí essa criança vem contra todos esses exemplos. Ela combate todos esses exemplos. Ela agride todos esses exemplos. Né? Isso sim é um comportamento inadequado. Por quê? Porque se ela tem 2 anos de idade e ela está manifestando dentro do ambiente familiar que ela tem como exemplo, algo está de errado, não tem? Sim. Jonas, a gente vai dar um breve intervalo aqui, esse assunto é muito interessante e eu já quero que você vá pensando sobre a nossa próxima abordagem. Quais os problemas que uma pessoa que tem uma mente hiperacelerada, ela fica ansiosa, ela pode ter depressão? Quais são os problemas assim que você, como psicólogo, já percebe e que a pessoa precisa se tratar para evitar o desenvolvimento desses problemas? Mente Aberta, com a jornalista Leide Carvalho. Olá, voltamos com o nosso programa Mente Aberta com o psicólogo Jonas Rodrigues, que atende a pacientes, atende as empresas. Jonas, essa questão da mente hiperacelerada. Você já nos explicou que uma das causas para se desenvolver uma mente hiperacelerada é esse excesso de compromissos que já começa na infância. Mas o que pode ser feito para evitar que essa mente fique... A pessoa não consegue parar de pensar, tudo dela tem que ser para ontem, ela fica impaciente, ela fica intolerante, ela fica nervosa, ela sofre, ela chora. Do ponto de vista psicológico, o que pode ser feito já, digamos, com as crianças e também depois com os adultos, né, que não tiveram essa percepção, principalmente familiar, e desenvolveram o problema? Interessante, no momento em que você diz assim, ansiedade, né, me leva muito para um lado, imaginar que pode ser uma falta de condição, por exemplo, de você administrar a sua frustração. Por que isso? Porque quando você produz muito, você está ansioso. E o que produz essa ansiedade em você? A falta. Então, se falta alguma coisa para mim, isso me gera esse comportamento ansioso. E esse comportamento ansioso, eu vou buscar. Então, sempre que eu estou em busca de alguma coisa, eu fico nesse estágio.
que é o que você acabou de narrar para a gente, né? E aí eu não consigo, então, obter a resposta naquele momento ou naquele exato momento. E isso me gera uma frustração. Gerando essa frustração, eu começo então a desenvolver outros sintomas, que aí seria a agressividade, seria a intolerância, seria a negação, né? Perante qualquer tipo de situação. Isso na infância? Isso na infância. Por quê? Vamos imaginar a criança brincando e você retira esse brinquedo dela sem sequer dar nenhum tipo de mensagem. Apenas retira, como punição, né? Vamos dizer. Qual que é a reação dessa criança? Se ela está envolvida com esse brinquedo, ela tem um sentimento por ele. E esse brinquedo traz algum tipo de benefício, porque chamou a atenção dessa criança. E você simplesmente vai e retira como punição. Por quê? Sem explicar, sem conversar, sem nada. Qual que foi a atitude? A mais correta? A mais adequada? Não, simplesmente você foi lá e retirou, mostrando para ele que quem manda no pedaço é você com autoritarismo e não com autoridade. Porque a autoridade é você ir lá, naquele momento, conversar com a criança, explicar, mesmo que vá retirar o brinquedo dela, para que ela entenda esses processos e que ela vá desenvolvendo essa questão, a frustração. Por quê? Essa criança ela vai crescer. No processo de desenvolvimento, ela vai entendendo o que é isso. Que na vida, nem sempre ela vai ter os melhores brinquedos. Ou aquele brinquedo que mais chama a atenção dela. Ou a dificuldade que ela vai ter para chegar nesse brinquedo que mais chama a atenção dela. Você falou de criança lidando com frustração. E quando o adulto não sabe lidar, ele tem essa mente hiperacelerada. E eu vejo, Jonas, que tem algumas pessoas que elas transmitem essa aceleração para a voz. Elas se atropelam ao falar. Elas não conseguem se expressar direito. Elas provocam muito ruído na comunicação. E talvez, e eu vejo muito, são pessoas extremamente bem intencionadas. Mas aí não há comunicação, elas não conseguem conversar, não conseguem expor. E aí um caminho que eu percebo que é cada vez mais recorrente entre os jovens, partem para a violência. Não sabem conversar. Primeiro não toleram a frustração, depois não sabem conversar. Quem não sabe conversar, não tolera a frustração, tem que partir para a agressão física. Não tem nenhum tipo de comunicação, né? Vamos dizer. E aí falta um elemento que é acredito que primordial para o ser humano, né? Que seria se comunicar. Então, a gente percebe assim, quem tem a dificuldade, por exemplo, né, de comunicar, começa então a desenvolver essas questões de agressividade, de intolerância. Mas isso é o mesmo exemplo da criança. Porque quando ele era criança, esse adulto, ele era criança, muitas vezes ele não teve a condição de ter, por exemplo, desenvolvido isso, né? O ambiente em que ele conviveu não teve a oportunidade de entender o que é isso. E por que eu vou resolver tudo na agressividade? Porque aí é um estilo, é um exemplo que eu tenho muito forte e esse exemplo faz com que eu aceite isso como uma verdade absoluta. Filho de ansioso vai ser ansioso, Jonas? Muito provável, porque é o exemplo que ele tem mais próximo, né? É o espelho que ele tem. Então, provavelmente, dificilmente ele vai conseguir, a não ser que ele já consiga desenvolver autoconhecimento, né? E isso faz com que ele, dentro dos esquemas dele, vai gerando essa condição de melhorar, né? De analisar o que é dele e entender que ele não precisa ser igual àquele exemplo que ele tem. Agora, o ansioso, ele parte para falar sem pensar. E depois essa pessoa reflete. Ela pode se sentir culpada depois também? Pode até se sentir pior do que as outras pessoas? Muito.
Eu falo muito isso com relação ao episódio clínico. Essa situação é uma situação de pensamento automático, que na maioria das vezes a gente nos pega o tempo todo no pensamento automático, que é sempre o primeiro que vem, né? Então esse primeiro que vem eu já despacho logo ele. Em alguns momentos dá certo, porque eu consigo resolver, mas em outros momentos isso pode não acontecer. E quando não acontece, eu tenho um outro momento de reflexão, que aí sim é onde eu começo a questionar esses meus pensamentos, e aí eu tenho a condição de entender que o que eu falei não era o mais adequado para aquele momento, né? Você falou da questão da reflexão, esse ansioso fazer um exercício de reflexão, de pensar, porque ele também se prejudica, a pessoa se sente ruim também. Você que é especialista também na área do esporte. O esporte ajuda, Jonas, a pessoa a aliviar um pouco essa tensão, a pensar um pouco mais, a distribuir ali as endorfinas no corpo para ficar melhor? Na verdade, o esporte ele auxilia em boa parte dos nossos comportamentos, né? Porque o esporte libera sensações de prazer, sensações de satisfação, né? Então isso faz com que nós, enquanto seres humanos, tenhamos a liberdade de expressão. Dor, de emoção, por exemplo, choro, riso, tristeza. Então o esporte faz com que seja o processo inteiro completo. Porque nós temos exemplos assim. Tem pessoas que se contêm ao máximo para não chorar, para não demonstrar a fraqueza, vamos dizer. Mas o choro é uma fraqueza? Não necessariamente, né? É uma necessidade. Mas a pessoa pensa que é fraqueza. A pessoa pensa. Aí a pessoa pensando, a pessoa achando isso, acreditando isso, ela começa então a demonstrar os seus sintomas de fraqueza justamente aí. Tentando esconder o choro. Porque ao invés de liberar essa emoção, porque liberando essa emoção, ela consegue perceber então que ela tem essas condições e ela pode ser uma pessoa melhor, porque através do exemplo que ela dá, ela consegue atingir mais pessoas com aquilo, entendeu? Ou ficou confuso? Não, eu acredito que não, mas pode falar mais, você fica à vontade, porque você sabe as abordagens, porque muitas vezes o que é perceptível é o seguinte: as pessoas que demonstram essa emoção através do choro, por exemplo, elas acreditam que vão ser diminuídas. O poder que elas têm perante as outras pessoas, isso pode impactar de uma maneira diferente. Não, pelo contrário, né? O choro é um momento onde você tem a condição de estar conectado com os seus sentimentos, estar conectado com as suas emoções. Isso é o mais importante para você, né? E não para os outros, não para o que os outros vão achar disso. O ansioso ele tem mais dificuldade com o choro ou isso não quer dizer nada? Quer dizer, tem ansioso que chora, tem ansioso que não chora? Tem ansioso, na verdade, para todos os gostos, né? Então, eles acabam desenvolvendo, cada um desenvolve do seu jeito. Uns choram mais, outros não choram, outros têm dificuldade de solucionar algum tipo de situação, outros hiperaceleração do pensamento, né? Outros desenvolvem tiques nervosos, outros desenvolvem a não comunicação. Então a ansiedade, na verdade, é um mal que é pontual, realmente. E quem convive com o ansioso, o que ele pode fazer para ajudar? Porque às vezes a gente convive com um chefe, né? Uma mulher ou um homem, chefe ansioso, com um filho ansioso, com um pai e uma mãe extremamente ansiosos, com uma criança ansiosa. Como é que fica? Hoje nós vivemos num mundo ansioso, né? Porque é tudo para ontem, vamos dizer. Então, processos, quando a gente trata de processos, quase que fica meio que automático você ter que resolver tudo ao mesmo tempo. Vamos dizer que você tenha 50 situações para resolver durante o dia. Você tem o tempo hábil para resolver 50 situações por dia?
Dificilmente, né? A gente consegue resolver tudo. Então isso fica para o dia seguinte. Esse dia seguinte já tem mais 50, mais as outras que ficaram do dia anterior. E aí assim vai. Então isso vai gerando. E aí você me pergunta, como conviver com essas pessoas ansiosas? Essas pessoas ansiosas elas têm a necessidade de resolver as 50 situações pelo dia, né? Só que elas não vão conseguir. E isso vai gerando essa frustração, porque eu não consegui me adaptar perante essas situações. Então, essa falta de adaptação vai gerando essa frustração. E essa frustração vai gerando o quê? Mais ansiedade, mais tristeza, mais eu vou transferindo os meus sentimentos ruins para tudo isso, né? Então, eu começo a acreditar até que eu sou um fracassado, porque eu não consigo mais administrar o meu tempo, eu não consigo mais administrar as minhas situações, eu não consigo administrar a minha empresa, a minha família, nem a minha vida. E isso gera esse mal-estar. E aí quando você percebe, onde que você está? No fundo do poço. Se achando a pior pessoa do mundo. E aí, o mais incompetente. O que Ou vai... todo mundo é incompetente também, Todo né? mundo é incompetente, porque ninguém conseguiu te ajudar. Né? Então, a responsabilidade era de quem fazer isso? Minha. Eu começo a transferir isso para você. Você transfere para o outro, que transfere para o outro, que transfere para mim de novo. Ou seja, o ciclo voltou para mim e eu não consegui resolver ainda nem aquela primeira, né? E isso, então, gera esse mal-estar. E esse mal-estar vai gerando um prejuízo enorme. O negócio é relaxar, Jonas, e ter um pouco mais de amor próprio e, enfim, não querer controlar tudo. Sai disso, né? Controlar tudo é o pior dos... Mas a gente não controla nada, né? Só a gente mesmo. Nem a gente mesmo olha a gente lá. consegue controlar na maioria das vezes, né? Porque se bate um sentimento mais forte, por exemplo, você não consegue controlar. Sim. Né? Então, é muito mais ser ajustado do que o controle, do que ter o controle, né? Mas a questão da administração dentro de tudo isso que você consegue conviver é o mais importante. Jonas, muito obrigada pela sua participação aqui na Módulo FM. É sempre um prazer recebê-lo e em nome dos ouvintes e aqui da Módulo, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez, né? É uma honra estar aqui com vocês, estar aqui ao seu lado, participando desse quadro que é tão importante para a nossa sociedade. Muito, muito obrigado. Seus telefones de contato e redes sociais? 34 98839 1418, Facebook Psicólogo Jonas Rodrigues, Instagram Psicólogo Jonas Rodrigues. Lembrando que o seu Jonas é diferente, é JH, né? Isso mesmo. Quase com John Lennon, né? Tô longe. Esse foi o Jonas Rodrigues, psicólogo, em mais um programa Mente Aberta aqui na Módulo. A gente volta na próxima sexta. Bom fim de semana e até lá. Você ouviu na Módulo FM Mente Aberta. Mente Aberta. De volta na próxima sexta-feira. Até lá. Oferecimento Andap Autopeças, Unicerp e Gás Marra.